Bom dia, igreja. No domingo passado, no dia 3 de março, foi comemorado o Dia da Esposa do Pastor. E nós estamos, em nome da nossa igreja, nós vamos fazer esse momento de gratidão a Deus pela esposa, as esposas dos nossos pastores. E eu gostaria de convidar aqui a irmã Cleides, a irmã Eliana, a irmã Vivian, a Ana, Larissa, Tatiana e Cristiane. E nós vamos convidar também os maridos, os esposos, que terão também uma participação nesse momento aqui. Em nome da nossa igreja, nós agradecemos a Deus pela vida de todas vocês, que Deus continue renovando as forças, abençoando a vida de vocês, porque eu tenho certeza que vocês são uma bênção na vida do marido de vocês. E nesse momento eu vou convidar o pastor Isaac, ele vai abrir aqui os trabalhos. Um passo para frente, minha rainha, por favor. Uma salva de palmas, por favor. As esposas dos pastores. Eu só tenho 1 minuto, mas eu queria ler um texto e dizer o que Cleides é na minha vida, na nossa família e no nosso ministério. Provérbios 31, 10 a 12 diz: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. A Cleides é uma mulher virtuosa. Ela é uma pessoa especial e ela praticamente é grande parte da nossa vida, da família, do ministério. E nós queremos eu digo porque o meu filho está aqui à frente, né? Então a família unida, né, diz que nós te amamos, que você é muito especial e que a gente não sabe nem mais como é viver sem a Cleides, não é verdade? Que a gente começa o namoro, aí noiva, casa, aí quando vai ver a pessoa já faz parte da família. Eu acho que a maior declaração que eu posso dizer para ela nessa manhã é que ela faz parte da nossa vida, né, Miguel? Nós te amamos. Pastor Delaney. Bom dia, igreja. Também com a salva de palmas, eu gostaria que vocês homenageassem a irmã Eliana. É muito importante na minha vida, na minha família e no meu ministério. E eu também vou deixar um versículo 4, Provérbio 12, que diz assim, ó: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, porém a que procede vergonhosamente é como um apodrecimento nos seus ossos. A Eliana é uma mulher virtuosa que me abençoa muito, abençoa o meu ministério. Aqui tem uma pergunta assim: o que significa a sua esposa no seu ministério? E eu tenho que responder com verdade. Eu não vou dizer que ela é 100%, mas é mais que 50%, né? Porque hoje ela me apoia. Eu me converti e com 4 anos de convertido, eu fui para o seminário. E ela era nova convertida também, tinha saído do espiritismo. E quando eu fui para o seminário, ela retrucou dizendo que ela não nasceu para ser esposa de pastor. E hoje ela dá o testemunho que dá para vocês aí, trabalhando ativamente no meu ministério, com uma dedicação tão grande. Esse carinho que o Ministério Master tem recebido é muito por conta da influência dela, porque ela é aquele filtro, né, adicionado aos meus, né, para abençoar a vida das pessoas da terceira idade. Que Deus, minha esposa, possa lhe conceder muitos anos de vida
e te dê ânimo e te dê saúde, né, para nós continuarmos esse ministério aqui na PIB de Irajá. Deus te abençoe, eu te amo. Pastor William. Bom dia, igreja. Que momento lindo. Por gentileza, a que todas supera, por favor. Aplauda o Senhor, querido. Você viu que ela quer ficar perto, né? Irmãos, coisa linda. A Bíblia fala em Provérbios 31: uma esposa exemplar, feliz que encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Muitas mulheres são exemplares, mas a você todas supera. Hoje, eu estava dando doutrina para os adolescentes sobre a igreja. O discípulo é a igreja. E nessa igreja a gente se conheceu. O beijo foi na sala dos jovens de namoro. O pedido de casamento na sala dos adolescentes. E o casamento aqui nesse altar. Essa igreja é uma bênção maravilhosa, porque aqui eu encontrei... Estou tremendo. Nem pregando, eu estou tremendo agora. Aqui eu encontrei a mulher da minha juventude, a mulher da minha adolescência e a mulher da minha vida. Antes de conhecer, eu tive o rascunho do que era o amor. Quando eu te conheci, eu tive a prova concreta do que é o amor de verdade. Eu te amo muito. Não peguei da internet, veio do meu coração. Foi aqui, ó, no improviso. E você é muito mais que uma esposa de pastor. Você é minha esposa, você é minha amiga, você é minha companheira. Você despertou muita coisa no meu ministério. Você me acordou para ir para o seminário. E hoje a gente vive muitas coisas juntos. Te amo, você é a mulher de Deus para mim. E eu sou realizado ao seu lado. Te amo. Tem que ter um beijinho, né, irmão? Pastor Meise. Bom dia, meus irmãos. Quero convidar a minha linda esposa, por favor, que se coloque ao meu lado aqui. Linda, né? Irmãos, 1 minuto. Parece longo, né? A gente está acostumado a pregar. Eu queria ressaltar uma qualidade da Ana, uma qualidade da minha esposa, e dizer o seguinte: a gente falou aqui da mulher virtuosa. Irmãos, quem faz o homem é a mulher. A minha esposa tem muitas virtudes. Além da beleza dela exterior, que é inconfundível, ela tem uma beleza interior muito bonita. Eu comecei a namorar com a Ana em 1995. O primeiro beijo que eu dei nela foi no carnaval de 95, né? Lá na árvore da Praça Granito, lá em Anchieta. E uma coisa que sempre chamou a minha atenção na Ana é a submissão. Por que eu falo da submissão? Porque talvez falar da submissão da mulher é uma palavra que caiu no desuso. A gente fala muito do empoderamento. Irmãos, a gente empodera alguém com humildade. Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando eu estou na PIB de Irajá, no meu gabinete, eu sou pastor. Mas parece que a pastora da casa é a Ana, porque ela me pastoreia quando cuida de mim e quando cuida da Mariana e Juliana. E aí diz aqui a Bíblia, Efésios capítulo 6, Paulo vai dizer assim no capítulo 5, verso 22, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. E eu queria frisar aqui, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. E essa sujeição aqui que eu falo da Ana, não está pautada na escravidão não. Então quero dizer que eu te admiro pela sua submissão, isso para mim é lindo. E à medida que você se submete a mim, eu me esforço para te amar cada vez mais, que talvez seja o desafio maior, é amar você como Cristo amou a igreja. Então continua pastoreando a minha alma, a minha vida, o meu corpo, tal como você tem feito até hoje, tá bom? E você pode ter certeza que o meu amor por você só se multiplica e soma cada dia mais, tá? Deus te abençoe. Difícil, né, gente? Pastor Leonardo. Bom dia, por favor. Toda humildade, né, gente? Nem Salomão, com toda a sua riqueza, com toda a sua herdade, né? Uma bênção dessa.
Amor, você é linda realmente, não tem palavra para expressar o quanto eu te amo, te admiro. Mas eu vou deixar aqui algumas palavras aqui de Fernando Pessoa, que diz assim, ó: amo como ama o amor, não conheço nenhuma outra razão para amar, senão amar. Que queres que te diga, além de que te amo, se o que quero dizer-te é que te amo? Mas também tem um sábio, também ele deixa lá, em Provérbios 18, 22, quem encontra uma esposa, encontrou algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Eu recebi uma bênção do Senhor, e eu agradeço a Deus todos os dias, por você me completar minha vida, você é meu tudo, te amo. Pastor Carlos. Bem, bom dia a todos. Falar da Tati é muito fácil, muito fácil. A Tati é um presente de Deus para minha vida. Quando começamos a namorar no ano de 2000, a Tati entrou num momento na minha vida onde Deus estava transformando completamente o meu viver. Eu estava no início, em todos os sentidos, Deus transformou o meu viver. E ela chegou na minha vida realmente para fazer toda a diferença. A Tati em casa é exatamente o que ela é na igreja. Essa mulher feliz, essa mulher alegre, essa mulher atenciosa, essa mulher que tem cuidado da minha família, tem cuidado da minha vida, tem cuidado da vida do Biel. No ministério, se tivesse que escolher uma palavra, é muito pouco, mas a palavra que mais caberia é cumplicidade. Eu e Tati temos sido cúmplices um do outro ao longo desse tempo de ministério. Então assim, eu agradeço a Deus pelo presente que Ele me deu. Eu confesso que foi muito além do que eu pedi ou imaginei. Você superou e você continua superando todas as minhas expectativas. Você é uma companheira fiel, você é a mulher virtuosa, você é a amante que Deus me deu, e eu lhe amo assim do fundo do meu coração, e quero dizer para você aquilo que eu falei no nosso noivado. A minha oração é que nós estejamos juntos para sempre, que eu possa envelhecer ao seu lado e caminhar de mãos dadas com você por toda a minha vida. I love you. Agora o nosso pastor presidente, pastor João. A paz do Senhor. Não precisou nem chamar, já veio. Meus irmãos, na vida da gente, outro dia eu estava com os nossos pastores lá no nossa vigília. Aí eu estava contando para eles umas coisas que têm acontecido no meu coração. Eu tenho sentido, de tempos para cá, um afeto maior ainda pela Cristiane. Maior ainda. Por algumas razões. Eu estou falando afeto aqui, os irmãos estão entendendo? É isso aí. Por algumas razões. Quando nós olhamos para trás, a gente vê que o casal vai se tornando cada vez mais cúmplice. Porque o tempo vai criando na nossa vida uma história. Existem coisas que só o casal viveu junto. Só o casal. O casal tem segredos, tem lutas. Então são coisas que vão nos tornando mais cúmplices e mais agradecidos. Por exemplo, eu sou muito agradecido a Cristiane, porque ela passou 7 anos somando
os nossos dois filhos, a Manu e o João Henrique, ela passou 7 anos amamentando os meus filhos. A Cris amamentou a Manu até 3 anos e meio, depois o João Henrique até 3 anos e meio. Isso não é serviço para qualquer pessoa. Isso não é só boa vontade. Isso é uma coisa que na cabeça da gente vai batido, isso passa, porque nós não observamos a grandeza de certas situações que existem na vida de uma família. Então eu sou muito agradecido a isso, por exemplo. Uma outra coisa, eu me lembro quando nós nos casamos, antes de casar, antes até de namorar, eu fui me aconselhar com o pastor se eu deveria ou não investir num relacionamento e namorar com a Cristiane se ela quisesse. Ele pegou e disse para mim, aconselhou que sim. Ele a conhecia melhor do que eu e aconselhou que sim. O pastor Edgar, que batizou ela, e eu apresentei para ele uma coisa que para mim era um obstáculo, era um problema. E ele falou assim, você pode esquecer isso. Isso aí não deve servir para você não namorar com ela. E você agora aqui junto comigo, você presta atenção numa coisa. Você nunca vai se esquecer que ela está aceitando namorar com você e a sua realidade é essa aqui. Se um dia a sua realidade mudar, você carregue no seu coração uma gratidão, porque ela está namorando com você, ela te conheceu, você aqui. Se um dia a sua realidade mudar para cá, alguma coisa na sua vida evoluir, você não se esqueça que foi lá que ela te aceitou. Eu queria te agradecer porque você aceitou namorar comigo, naquele contexto que nós sabemos, né? Quando eu tinha 1 mês de namoro, eu contei para a Cris tudo assim, das minhas coisas. Contei inclusive que eu tinha uma casa para pagar por 21 anos. Eu contei muita coisa para ela. Também queria dizer assim, da minha admiração, porque a Bíblia diz que a mulher como a videira frutífera. E se tem uma coisa que tem falado muito ao meu coração, tem sido ver a Cristiane como uma profissional nesses anos. Eu me lembro que ela deu plantão lá no lote 15 durante muitos anos, durante muito tempo. Às vezes eu ia lá levar um lanche 10 horas da noite, 11 horas da noite. Às vezes ia buscar de manhã, 6 e pouca, 7 da manhã. E uma outra coisa que eu queria agradecer. Quando nossos filhos nasceram, quando o Manu nasceu principalmente, eu levava a Manu para amamentar lá no plantão. Buscava a Cris às vezes 1 hora da manhã. Levava em casa para dar de mamar e voltava. São coisas que os filhos não veem, mas nós dois sabemos. Então eu queria assim expressar minha gratidão pelo companheirismo de todas as horas. Uma madrugada, a Cris acordou e eu tinha que tomar uma importante decisão, muito importante mesmo. E ela viu que eu estava acordado. E foi um período que eu perdi muito sono. Ela colocou a mão na minha cabeça e falou assim, meio dormindo e meio acordado. Ela colocou a mão na minha cabeça e disse assim, pode ficar tranquilo, independente de qual for a sua decisão, eu vou estar com você. Então eu queria te agradecer. Queria dizer que eu te amo e não é, nem programei de falar isso aqui, né? Eu tinha esquecido que a gente ia falar, mas queria dizer que eu estou te amando mais hoje do que ontem, porque com o tempo, todos os dias o casal pode se conquistar.
E eu quero agradecer a Deus, porque você é a mulher descrita lá em Provérbios, que já foi lida aqui, e também no Salmo 128, uma videira frutífera no interior da sua casa. Deus te abençoe, amada irmã. E vamos fazer igual o pastor Isaac. A Cleide fez assim, ó. Muito bem. Eu gostaria de convidar a irmã Júlia, esposa do irmão Edson, que viesse até aqui à frente. Ela vai orar pelas esposas dos pastores. Eu gostaria de convidar as esposas de pastores que são membros da nossa igreja, que viessem também participar desse momento de oração. Se alguma esposa de pastor, membro da nossa igreja, viesse aqui também. E a irmã Júlia vai orar em nome da nossa igreja, representando a nossa igreja, por todas as esposas de pastores. Meus irmãos, bom dia. Eu vou falar em nome das minhas amigas de ministério. Quero agradecer o carinho dessa igreja com a gente, que a gente não tem palavras para dizer o quanto que a gente é grata a Deus pela vida dessa igreja na nossa vida. E eu sempre falo que eu amo muito vocês quando eu pego esse microfone, né? Então não vou deixar de falar. Eu amo muito essa igreja e, como forma de retribuição de todo carinho, no final do culto, eu e minhas amigas vamos estar na porta despedindo a congregação, porque eu estou com vontade de dar um abraço em vocês, tá bom? Porque eu estou com saudade de muita gente. Tem muita gente aí que eu não abraço há muito tempo, porque a igreja vai crescendo e a gente não consegue falar com todo mundo. Então eu pedi autorização para o pastor se eu poderia fazer isso. Ele deixou. Então no final do culto a gente vai estar na porta tirando mais selfies com vocês, tá bom? Obrigada, tá? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai amado, obrigada, Senhor, quando aqui estamos nesse dia maravilhoso, lindo, Senhor, na Tua presença, ó Pai. Senhor, eu quero Te agradecer muito, ó Pai, por essas mulheres aqui maravilhosas, ó Pai, que o Senhor deste, Senhor, a cada um de nossos pastores, ó Pai, aquelas que estão aqui, que não estão, Senhor, aqui presentes, ó Pai. Abençoe ricamente a cada um delas, Senhor, e seus esposos também, ó Pai. Que elas continuem sendo essas mulheres virtuosas, maravilhosas na Sua presença, Senhor. Ó Senhor, eu só tenho que Te agradecer por todas as mulheres aqui da Tua igreja também, pelo seu dia, pelo nosso dia, Senhor. Abençoe ricamente a cada uma com Teu Santo Espírito, Senhor. Livre-as, guarda de todo mal, de todas as tentações, Senhor. É o que eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu não aguentei esperar, quis abrir para mostrar. Espero que as irmãs sejam mais pontuais a partir de hoje, né? Muito bem, nós vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 37. Gênesis 37. Gênesis 37. Quero estender aqui meu abraço muito especial a todos que nos acompanham pela internet, fora aqui do Rio de Janeiro. Que Deus os abençoe. Aqueles que assistirão o culto depois também receberão nosso abraço, nosso carinho e convite para que estejam aqui conosco. Gênesis 37, do verso 12 ao verso 36.
Nós vamos meditar, meus irmãos, neste momento, se Deus assim permitir, sobre a vida frutífera num ambiente hostil. Uma vida frutífera num ambiente hostil. Gênesis 37, de 12 a 36. Eu chamo a atenção dos irmãos para que acompanhem a leitura bíblica aí na sua Bíblia. Quem aqui está com a Bíblia de papel, levante, por favor. Graças a Deus. Pode abaixar. Quem não está com a Bíblia de papel, está só com o telefone, Deus tenha misericórdia da sua vida, porque você passa por um vale difícil de sobreviver, porque é difícil ir até o final do culto sem olhar esse telefone. Pensa bem, 2 irmãos falaram comigo agora no intervalo de um culto para outro. Um disse assim: gente, igreja não é lugar de trazer celular, eu estou deixando o meu no carro. Aí o outro disse: eu não sei o que acontece comigo, é eu entrar, eu pisar aqui, parece que começa. O outro disse: sabe que comigo tem acontecido a mesma coisa? Então, meu irmão, realmente é uma luta pela atenção, e a atenção é muito relevante. Jesus falou da parábola do semeador, e um tipo de lugar que a semente cai e não dá fruto é a beira do caminho, porque as aves do céu vêm, tira a semente e leva embora. Então o diabo faz tudo. Jesus disse que as aves do céu são o diabo, representa o diabo. Então elas vêm e tiram a semente, porque não quer que uma semente de Deus, que é a palavra, brote na sua vida e nem na minha vida. Importante no culto nós nos sentirmos emocionados, isso é bom, nossa emoção, nosso intelecto ser tocado, a comunhão com os irmãos, mas muito importante também, irmãos, é a palavra, aquilo que ela vai fazer na nossa vida. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra. Então eu quero convidar os irmãos à leitura. Diz assim a boa palavra do Senhor: os irmãos de José tinham ido, verso 12 do capítulo 37, os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos, traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã, mas eles o viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue.
E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse: o jovem não está lá. Para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado: achamos isso, veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Que Deus abençoe a sua palavra ao nosso coração, amém? Nós já vamos orar, mas eu estou me recordando aqui, e parece que é hoje é aniversário da irmã Cristina. Foi ontem, anteontem, é amanhã. Muito bem, é amanhã, então será amanhã. Eu não sei, provavelmente lá embaixo está dando para eles me ouvirem lá, porque tem o telão. Se alguém está aí mais próximo à televisão, à tela da TV, lá na cozinha ou na cantina, a Cristina está lá trabalhando, assim como trabalhou sexta e ontem. Eu gostaria de mandar um abraço para ela. Amanhã é seu aniversário e estou mandando esse abraço aqui, meus irmãos, porque há muitas pessoas que trabalham muito aqui na igreja e muitas vezes mal podem participar de programas que, como esse culto aqui, que não é um programa no sentido de programa de diversão, mas é um culto, porque está lá embaixo trabalhando para abençoar outras vidas. Deus abençoe a vida da Cristina, que tem ajudado muito nas atividades aqui da igreja, nos nossos ministérios, e está trabalhando lá embaixo agora. Se ela não estiver nos ouvindo agora, quem está aí perto, por favor, levanta todo mundo, entra lá na cantina e dá um abraço nela, no nosso nome. Deus abençoe. Vamos orar aqui agora? Senhor nosso Deus, nós agora acabamos de ler a Tua palavra e pedimos que o Senhor a torne viva em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, no domingo passado nós começamos a falar, domingo retrasado começamos a falar a respeito de José, uma árvore frutífera. José, uma vida frutífera. Se Deus permitir, meus irmãos, nós transferiremos a série de José a partir desta quarta-feira agora para a quarta-feira, que inclusive estaremos começando o culto, se Deus permitir, às 19h30 e não às 20 horas. Então, a partir de quarta-feira agora, a série sobre José estará sendo transferida para lá, e no domingo que vem nós vamos dar início a uma série sobre discipulado, que é a nossa ênfase para este ano de 2019 e para 2020. Irmãos, voltando então aqui a José, uma vida frutífera. Voltando aqui para o tema principal de hoje, que é uma vida frutífera em um ambiente hostil. Nós sempre estaremos em ambientes que não são os mais favoráveis. No caso de José, sua própria casa, sua própria família tornou-se um ambiente hostil. Hostil a ele.
E, irmãos, é interessante como se forma um ambiente hostil na própria família. Primeiro, meus irmãos, aquele contexto de José teve a ver com a história familiar. Jacó, o seu pai, os irmãos são conhecedores da história, ele tinha para com José uma preferência. Era o filho caçula, o filho muito querido, o filho que estava mais próximo a ele, e um filho que contava a má fama dos outros. Quando alguém falava mal, quando algum irmão procedia de modo errado, José ia e contava ao pai. Essa é, meus irmãos, uma prática que os filhos caçulas acabam desenvolvendo. Eles veem os irmãos fazendo alguma coisa errada, vem e conta para o pai e para a mãe. E quando a gente diz que é uma prática comum nos filhos caçulas, os filhos maiores ficam balançando a cabeça, mas eu queria dizer que os maiores também contam a má fama dos menores, porque se há gente fofoqueira dentro de casa, também são os maiores que vêm apontar o defeito dos menores, só que muitas vezes com uma diferença, querendo que os pais apliquem aos filhos menores um castigo que muitas vezes não aplicou a eles, ou querendo que aplique aos menores um castigo que lhes foi aplicado por coisas diferentes daquilo que os menores estão fazendo. É interessante isso. Mas seguindo adiante, o José voltava e falava com o pai. O pai tinha com José também, meus irmãos, um chamego especial por tratar-se do único filho de Raquel, que era de fato a mulher que José verdadeiramente amava. Jacó verdadeiramente amava. Ele era o único filho da mulher por quem Jacó trabalhou 14 anos. E você sabe que a gente gosta dos filhos por causa dos filhos, mas, meus irmãos, a gente gosta também dos filhos por causa da mãe. A gente gosta muito dos filhos por causa deles, mas a gente gosta muito deles também porque eles são filhos da mãe deles. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Eu tenho visto, meus irmãos, deixa para lá, mas eu ia até falar, vou ter que falar agora, que senão... Essa ligação, meus irmãos, com a mãe dos filhos é até curiosa. Às vezes o casal se separa, e não são todos que fazem assim, mas eu tenho observado, nesses anos que eu sou pastor, que às vezes o casal se separa, e o marido, o pai vai buscar, o ex-marido vai buscar o filho, a filha, na casa da ex-mulher, onde a criança está. E muitas vezes não é nem necessário que vá lá buscar ou que vá levar de volta. Mas o homem faz questão de levar. Vontade de ver a mãe. Não se aplica a todo mundo não, tá? E espero que a minha palavra não venha causar nenhum problema aqui, não. Mas quem está falando a verdade aqui sou eu. É fato da vida. Vontade de ver a mulher. Vontade de ver a mãe do cidadão, da cidadã. Porque o filho de uma mulher que você ama, Jacó não conseguia esconder aquilo. Uma outra coisa, irmãos, uma outra coisa, aquele comportamento, a história ali da família, esse fato de ser o único filho da Raquel, e também aquilo que Jacó trouxe da sua família de origem, seu pai e sua mãe, o fato de Jacó ter sido filho preferido da sua mãe, e Esaú, filho preferido de seu pai,
Ele acabou reproduzindo uma coisa negativa da família onde foi criada, e você sabe que nós também, nós reproduzimos coisas positivas da família e coisas negativas da família que fomos criados. Todos nós somos assim. Às vezes eu me comporto igual a meu pai, igualzinho, em coisa boa e também em coisa que não tem muita virtude ali, mas eu acabo reproduzindo aquilo. Cristiane da mesma maneira. Às vezes eu tenho vontade de olhar para a Cristiane, estender a mão e dizer: sai desse corpo, Helenilda, porque ele não te pertence, porque ela está fazendo igual a mãe. E ela também tem vontade de estender a mão para mim e dizer: sai desse corpo, sou João, porque ele não te pertence. Muitas vezes ela deve ter mais vontade do que eu de falar isso. Por quê? Porque a gente vai se comportando igual. Um irmão antigo aqui de nossa igreja, um filho me contou que às vezes dentro de casa ele falava baixinho: sai para trás, dona fulana. Falava o nome da sogra: sai para trás, dona fulana. E o filho me contou que ele fazia isso porque achava que a mulher estava fazendo igual a mãe. Então, meus irmãos, o histórico familiar ali foi desfavorável. A história da família. Agora, uma outra questão muito interessante, irmãos, foi aquilo que nós não sabemos, se simplicidade de José ou um orgulho exibicionista de um adolescente. É que José teve uns sonhos, e ele contou os sonhos. Ele disse: olha, eu sonhei que a lua, sol, as estrelas se curvavam diante de mim. O próprio pai disse: será que você quer dizer com isso que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você, José? E ele contou aquilo. Nós não sabemos se foi simplicidade de adolescente, porque adolescente às vezes tem pouco filtro, fala a maior asneira assim, diz: ué gente, o que tem? Mas não é só adolescente não, jovem, criança, adulto, terceira idade. Às vezes a gente fala uma grande asneira e daqui a pouco diz assim: mas gente, o que tem? Eu só falei o que eu pensei. Ele sonhou, contou para todo mundo. Talvez foi simplicidade, só que aquilo gerou um ciúme, um mal-estar, uma impressão de que ele estava querendo sobressair aos demais. Talvez também, meus irmãos, porque a Bíblia não adjetiva negativamente José, talvez tenha sido por orgulho mesmo. Ele, um adolescente, sem muita maturidade, gostando daquele fato do pai gostar mais dele do que dos outros, ele tenha dito: eu sonhei e todo mundo estava ajoelhado ao meu redor. Pode ser que o orgulho tenha alcançado o coração de José e José tenha dito isso. O fato é, por simplicidade ou por maldade, para o bem ou para o mal, o fato é que o fato de ter contado aos irmãos, à família, o seu sonho, porque, meus irmãos, nós precisamos aprender umas coisas. Há coisas que estão no nosso coração, nos nossos corações, sonhos e etc, impressões, que nós temos que ter muito cuidado de como falar, porque aquilo gera hostilidade. Eu tenho um conhecido que foi fazer uma entrevista de emprego, e ele se candidatou, passou por algumas fases, até que chegou para ser entrevistado pelo diretor daquela instituição. E ele mesmo me contou que o diretor perguntou a ele: qual o seu objetivo aqui, se você entrar para a nossa instituição? E eles estavam na sala do diretor, e ele respondeu: o meu objetivo é sentar nesta sua cadeira. Muito bem. Ele me disse, não, eu dei essa resposta para que ele pudesse perceber
que eu tenho iniciativa, que eu quero crescer aqui dentro, que eu quero dar o melhor de mim, que eu não... Muito bem, se essa foi a intenção dele, quero lhes avisar que não funcionou. Não deu certo. Porque a leitura que o diretor fez foi que ele era um rapaz muito arrogante e era muito assim, sem noção nas palavras depois usadas pelo próprio diretor. Então o irmão veja que muitas coisas estão no coração, por simplicidade ou por orgulho, como falar. José acabou sonhando e contando o sonho de um modo que não era. O fato é que gerou uma situação não boa. Outra coisa que gerou aquele ambiente hostil, meus irmãos, foram as feridas não tratadas. Feridas não tratadas. Eu me recordo que era pastor em Belford Roxo e um queridíssimo irmão. Um dia fui visitá-lo. E cheguei na casa dele, ele era uma pessoa querida na igreja, um antigo diácono da igreja, e estava lá com ele, porque ele não estava indo à igreja há muito tempo, e eu perguntei, irmão Samuel, o que foi? O irmão, pastor, eu arrumei um machucado no pé aqui, que está me atrapalhando muito aí. O irmão Samuel me mostrou o machucado, eu achei o machucado muito feio. Disse para ele, irmão Samuel, o irmão não procurou um tratamento. Não, estou botando aqui um remédio e tudo. Falei, irmão Samuel, o irmão precisa procurar um médico aqui e precisa ver isso. E aquele machucado foi aumentando, evoluindo. Irmãos, um dia eu fui ao Hospital da Posse, no final da cirurgia que o irmão Samuel teve que fazer por conta daquilo. E ele amputou a parte da perna por conta daquela ferida que começou no quintal da sua casa, quando ele pisou num prego. Irmão Samuel, diabético, mal sentiu dor quando pisou ali. E ele foi tratando do jeito dele. Ficava andando descalço lá normalmente, e aquilo evoluiu muito mal, numa direção ruim. Feridas não tratadas. Irmãos, as nossas famílias, elas podem se tornar um ambiente hostil, se nós não tratarmos as nossas feridas. E nós vamos perdendo, porque sem tratamento, mas eu não estou dizendo só vir à igreja, estou falando tratar. Pastor Meise me ensinou uma coisa muito boa: aquilo que se fala, se cura. Aquilo que se fala, se cura. Então, o tratar do assunto, o encaminhar, mas é de fato tratar. Esse trabalho que tem aqui na igreja, irmão, chamado Celebrando a Vida, é um trabalho muito importante, irmãos. Seria tão bom, nós já temos muita gente aqui, mas se mais pessoas viessem com o objetivo de tratar alguma coisa. Sabe por quê? Porque às vezes nós vamos nos acostumando e vai se estabelecendo. A Bíblia diz que os irmãos de José já não podiam mais falar com ele amigavelmente. Já não tem mais jeito de falar. Já não tem mais jeito de tocar. Dentro da sua família deve ter gente que ficou arisca demais. Que quer o arisco demais. Vai perdendo o jeito de dar um abraço. A pessoa vai ficando dura, seca para dar um abraço. Pastor Isaac, vem me dar um abraço aqui. Isso, irmão, vem. O outro está todo animado, mas o de cá está o quê? Ele está ali meio sem jeito. Me dá um beijo aqui, pastor. Isso. Aí o outro.
perde o jeito. O casal vai perdendo o jeito até de encostar um no outro, de pegar na mão, de fazer um carinho. Tudo isso vai sendo esfriado, irmãos. Os irmãos vão perdendo o jeito de falar amigavelmente. Me dá isso agora. Era só pedir por favor, mas já começa num tom, é o quê? É porque a coisa vai acontecendo e vai se tornando crônica. A família de Jacó não teve tratamento, o ambiente ficou hostil, e aí, meus irmãos, nós encontramos José numa situação, sendo ele um ramo frutífero, uma vida abençoada, mas uma ovelha no meio de lobos. Quando ele estava numa ovelha no meio de lobos, justamente quando ele foi vendido, os irmãos estavam cuidando das ovelhas, demoravam a voltar, toda hora Jacó no WhatsApp, vendo se tinha alguma foto, onde é que os meninos estavam, perguntou para José, eles botaram alguma coisa no Instagram? Não. Então não dá, deve estar num lugar sem sinal, e não sei o que, vê no Face, nada. Mandaram um zap, nada. Jacó pede então a José que vá até eles e volte. José foi. No meio do caminho, meus irmãos, José errou, ficou perdido. Os irmãos trocaram de lugar. Ele encontra um homem, pergunta pelos irmãos, ele diz, não, eu os vi, eles foram para lá. De longe os irmãos viram José, avistaram José de longe, e aí alguém diz, lá vem aquele sonhador, lá vem aquele sonhador. Preste atenção, irmãos, meu irmão, esse modo de se referir, lá vem aquele sonhador, é a característica, meus irmãos, de quando a família só consegue ver o outro com defeitos. É o deboche, a maneira negativa, não se enfoca em nenhuma virtude, foco no defeito, foco no problema, foco justamente no ponto. Ninguém estava falando de sonho ali. É como quando vem alguém para a sua casa e você já diz, ó, prepara aí porque o guloso está vindo. Você já prepara o pessoal negativamente para receber. E então, irmãos, alguém diz, é agora, é a hora de ver o que vai acontecer com esse sonhador. Ele estava ali como uma ovelha no meio de lobos, porque não havia o que fazer. Há momentos na sua vida que você pode não ter o que fazer. Um mal que se volta contra você, uma pessoa, um grupo. Acabou que Rúben era o filho mais velho, era o irmão mais velho. Ele diz, não vamos matá-lo, vamos colocá-lo num desses poços. Colocaram ele no poço, o poço estava sem água. Rúben estava com a intenção de livrar o irmão, porque Rúben, como o irmão mais velho, sentia-se com maior responsabilidade. Ele era o mais velho, ele era o primogênito. Rúben distrai com alguma coisa, aí alguém diz, não, em vez de matá-lo, Judá diz, vamos vendê-lo. Olha, meus irmãos, que ironia, ele é nosso irmão, é sangue do nosso sangue, nós não podemos matá-lo. Olha, mas é sangue do nosso sangue e pode vendê-lo como escravo? Ele é vendido como escravo por uma caravana de ismaelitas, e ele é vendido lá no Egito, para o capitão da guarda, chamado Potifar. E aí nós vamos ao capítulo 39, os versos 1 e 2. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então Potifar comprou José. Agora no verso 2,
Vamos ler juntos? O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. José estava num ambiente hostil ainda, irmãos. Ele estava no Egito, um país diferente, uma língua diferente. Ele era escravo. Só que diz o texto no verso 2: o Senhor estava com José. Uma vida frutífera, onde estiver, só será frutífera, de fato, se a mão do Senhor estiver com ela. E se a mão do Senhor estiver com você, onde você está, você pode frutificar. Irmãos, é curioso aquela árvorezinha, aquela planta, o cacto. O cacto tem lá os seus espinhos, mas ele sobrevive, ele surge em ambientes áridos. O cacto fica lá, num ambiente bem árido. As outras plantas já morreram, está lá o cacto. E uma coisa curiosa sobre o cacto, é que o cacto tem sais minerais. O cacto tem ferro, o cacto tem vitaminas. Aquele suco que tem dentro dele, aquela água, que o animal vai e come. Aquilo ali é muito rico. O cacto continua sendo rico mesmo estando em lugar árido. Você e eu podemos ter uma riqueza, frutificar, mesmo em ambientes áridos. Muitas e muitas vezes nós pensamos que mudar do lugar que nós estamos é que vai fazer diferença nas nossas vidas. De fato, meus irmãos, há situações que a pessoa precisa mudar de ambiente mesmo, porque o ambiente está adoecendo. Isso é real. Entretanto, a grande mudança que precisa acontecer e que faz a diferença, não é a mudança simplesmente de lugar, mas é a mudança interna, é a mudança dentro. Eu já cansei de ouvir essa praga desse lugar que eu vivo. Esse lugar é muito ruim. A pessoa reclamando da casa, reclamando do bairro, reclamando da cidade. Irmãos, o mundo, ele não é fácil em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Lugar nenhum a coisa é muito favorável. Você vai, por exemplo, para um país da Europa, e há pessoas que pensam assim: não, Europa é o lugar onde não tem uma pessoa infeliz, todo mundo vai para lá e fica feliz. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Ah, eu vou para os Estados Unidos. Todo mundo que vai para os Estados Unidos pode comer sanduíche, ter telefone da Apple, usar tênis de marca e alcançar a eterna felicidade. Isso não existe. Não é aparelho eletrônico que faz a gente ser feliz, não. Não é usar tênis da marca X ou Y. É claro que existem lugares que são mais agradáveis de morar. É claro que sim. É evidente que sim. É claro que existem confortos que a gente gosta. Num calor muito grande, é melhor dormir com ar-condicionado ou sem ar-condicionado? Bem, talvez você prefira dormir sem ar-condicionado por uma questão muito peculiar sua. Ah, eu começo a tossir. Ah, fico com a boca seca. Outra, ah, não, eu não gosto de friagem. Provavelmente você é de outra geração para trás. Porque os mais novos não conseguem dormir com ventilador. Não é verdade? Os que estão sendo criados agora, chega a ser uma coisa até que nos preocupa. Porque eles não aguentam, vão morrer se tiver de dormir num lugar sem ar. Eu fui pregar num retiro de casais, um casal saiu lá e foi dormir no carro. Eu pensei que tinha tido algum problema lá, faltado lugar, perguntei.
Ele disse, não durmo sem ar-condicionado de jeito nenhum. Eu disse, mas não está quente aqui, está fresco. Ele disse, não, mas eu preciso do barulho. Zum. Se não tiver o zum, eu não consigo. Pastor amigo meu tem um pai. Você tem que ser bem crente para ouvir aqui, para não me interpretar mal, tá bom? Se você não estiver muito no espírito, você não escuta, não. Um amigo meu, o pai, uma pequena propriedade, homem criado na roça, vida simples. Então os filhos, uma filha, um filho foi na casa lá no sítio e levou uma criança da cidade lá. E o menininho estava encantado. Viu a vaca lá no pasto e gritou, olha o boi! Assim, né? Mas estava ali e começou a andar atrás do pai desse meu amigo pastor, para lá e para cá. Chegou uma hora, o garotinho vira e fala assim, vovô, eu estou querendo fazer pipi. Aí o senhor disse, ué, pode fazer. Aí o menininho, vovô, é que eu estou querendo fazer pipi. Pode fazer. Não, mas aonde que faz? Aí falou, fica à vontade. Aí eu estou falando pipi, o menino já era crescidinho já. Ele disse, não, mas cadê o vaso? Aí o pai desse meu amigo disse assim, vocês estão criando uma geração que pensa que para fazer xixi tem que ter aparelho. Não sabe se virar. Aí o pai disse assim, esses meninos precisam ser ensinados que para fazer xixi tem que querer fazer xixi. O menininho está igual um bobo lá no meio do mato procurando um aparelho. Irmãos, o que vai nos fazer frutificar? Qual o ambiente? Nós vamos ter que mudar do Rio de Janeiro? Mudar do Rio. Tudo bem, pode ser a vontade de Deus para a sua vida. É claro que pode ser. Mas dependendo do lugar, que às vezes em busca de um sossego a pessoa encontra o desassossego. Eu tenho muito medo disso, irmãos. Na busca do sossego, a pessoa encontrar a tribulação. Em busca da riqueza, a pessoa encontra a miséria. Em busca do ouro, a pessoa encontra uma nuvem sem água. José estava lá no Egito, mas a mão do Senhor estava sobre ele, e ele foi chamado por Potifar para ser alguém da casa de Potifar. O seu redor, o ambiente não é fácil, e existem coisas que são ruins nesse mundo, porque esse mundo está perdidão. Esse mundo está perdidão, irmãos. Onde se vê, existe ali a marca da pecaminosidade humana. Eu passo ali para ir para o nosso sítio ali em Xerém, fico com dó daqueles pais ali, assistindo aqueles treinos dos filhos. Eles colocam um caixote assim, para poder ver o treino por cima do muro. Quem aqui já viu isso lá? Eu fico olhando os pais ali, em cima dos caixotes. Irmãos, eu tenho uma família, que eu sou conhecido, que o menino joga desde pequenininho. É uma coisa fantástica, meus irmãos, o que as famílias fazem. Existem famílias e famílias que estão aqui no Rio de Janeiro, que mudou todo mundo, ou mudou a mãe com os filhos, o pai está no Nordeste, no Norte,
o pai está em outro estado trabalhando, a família se dividiu para que a mãe consiga levar um filho num treino, para o filho ficar aqui para ver se joga no Flamengo, para ver se joga no Botafogo, para ver se joga no Fluminense. Terça-feira o treino é lá não sei aonde, tem que pegar e levar. Sábado é o jogo lá não sei aonde, vai a família toda atrás também. É aquela caravana. É uma coisa extraordinária. Eu conheci uma família que mudou para o Rio de Janeiro, ficou aqui no Rio de Janeiro, agora está morando no sul do Brasil, todo mundo em torno do menino. E eu estava conversando com um ex-atleta de um grande time aqui do Rio, que se tornou capitão desse time, foi uma pessoa bem conhecida, jogou na Europa. E eu estava contando para ele sobre esse menino, e eu disse, olha, ele não teve ninguém nem que indicasse. Ele deve ser muito bom, porque ele já está lá há muito tempo, e todo mundo que começou com ele já saiu, e ele está lá, sobrando lá. Aí ele me disse assim, pastor, mas eu vou dizer uma coisa para o senhor, existe uma corrupção nesse mundo, que o povo não imagina. Um menino como esse, ele pode ser tirado sem nenhuma dificuldade, se um treinador tiver um conchavo com algum empresário que dá dinheiro a ele, para ele botar alguém que ele quer lá no lugar do menino, ele tira com a maior facilidade. Irmãos, o mundo funciona com um nível de maldade que a pessoa comum não imagina. Os irmãos acham que existe só 3, 4 tipos de pó de café no Brasil? Por que a gente vai no mercado e encontra só aquelas marcas? Arranja um café, coloca um nome num café, e você vai ver que para poder entrar num grande mercado, às vezes, não são todos, ninguém aqui que trabalha com isso se sinta ofendido, por favor, para você botar o seu produto lá, tem que ter um dinheiro na mão de quem compra. Ou nós achamos que são só essas marcas de leite mesmo que tem no Brasil? 3, 4, 5. Ou nós achamos que só tem 2 marcas de açúcar, 3 no Brasil? É que para entrar tem esse nosso sistemão que está para todo lado. Nós vamos esperar que o mundo mude ou nós vamos ser diferentes? Se você quiser frutificar estando no Egito ou estando numa casa hostil, ou no Egito hostil, peça para que a boa mão do Senhor esteja na sua vida, porque se o Senhor estiver conosco, nós podemos. Se o Senhor estiver conosco, a sua vida pode ser abençoada. Nessas faculdades, nessas universidades, se você estiver na dependência de Deus, com a sua vida consagrada, Deus vai te guardar lá. Agora o ambiente é desfavorável? O ambiente é desfavorável. No mundo dos negócios, o ambiente é desfavorável? É desfavorável. Continue na presença de Deus, porque José foi um ramo frutífero, porque o Senhor estava com ele, de modo que ele prosperou. O que faz a prosperidade real na vida de alguém é a boa presença de Deus, e o Senhor está em todo lugar. Queria orar com você agora, que está sentindo-se assim, apertado nesse mundo. O mundo está apertado, realmente parece que o mundo está pressionando. O lugar onde você está, pessoas. José não tomou uma atitude de uma pessoa. Você já parou para pensar aqui, meu irmão? Eu já estou encerrando, mas raciocine aqui. Se José assumisse a seguinte atitude: foi para o Egito, vendido para Potifar, e ele agora começa a dizer: mas a minha família não me deu valor, a sociedade não investiu em mim,
No Egito não tem um programa de desenvolvimento de escravos. O governo do Egito, irmãos, o grande investidor na sua vida é Deus. E depois de Deus é você mesmo. É você mesmo. Parar com o discurso de que assim não dá, esse país não adianta. Irmãos, ninguém prospera num lugar que ele amaldiçoa. Escute isso. Ninguém prospera num lugar que amaldiçoa. A gente tem que vir andar aqui no nosso bairro de Irajá, irmãos, dando graças a Deus, louvando ao Senhor. Andar nesse Rio de Janeiro, nós temos motivos para reclamar. Temos muitos, não são tantos não, é que os poucos que temos, eles são fortes. Nós não estamos com os olhos fechados para a realidade está aí, ela é real, então não dá para negar. Entretanto, nós podemos agradecer a Deus, porque ninguém prospera num lugar que amaldiçoa, e ninguém prospera numa profissão que amaldiçoa também, que vive só falando mal daquilo, que vive descendo o pau naquilo, que vive reclamando daquilo. E às vezes isso se torna uma doença nas nossas vidas. Uma pessoa da área de saúde estava falando comigo, estava me explicando, existe um tipo de doente crônico, que a doença se torna uma coisa sistêmica, inclui o físico, o psicológico e tudo isso. E ele estava dizendo, a pessoa só sabe falar na doença, conversa só sobre a doença, e a doença se torna o seu tudo. Fala da doença, reclama da doença, e ele estava dizendo, é um sistema que se retroalimenta, e a pessoa passa a sentir dor até na hora que não está com dor. Nós precisamos pedir a Deus, onde eu estou, coloca a tua mão sobre mim, e faça a minha vida prosperar no sentido bonito, bom da palavra, não no sentido distorcido. Prosperar, a minha vida andar para frente, eu ser uma pessoa rica, em primeiro lugar, espiritualmente, uma pessoa rica de relacionamentos. Ontem nós estivemos na casa de uma família aqui da igreja, a casa estava lotada lá de adolescentes da igreja, que foram dar um abraço num outro adolescente. Eu saí daquela casa feliz ontem, pensei, esse adolescente nosso é um menino querido. Uma tarde dessa veio todo mundo para cá. Uma riqueza. Essas coisas o dinheiro não compra. Eu quero convidar você a ficar em pé, nós vamos pedir a Deus por nossas vidas, pelo contexto em que você está. Deus abençoar você e prosperar onde você estiver. Eu tenho uma pessoa da minha família que fez um curso lá em Manhumirim. Esse curso, meus irmãos, naquela época era o único curso que tinha, esse curso mais uns 2 lá perto lá. Em Manhumirim não tinha uma faculdade. Então quem ia estudar, faculdade perto lá, tinha que estudar ou matemática, ou história e geografia, ou fazer pedagogia. Eram os únicos cursos. O que tinha mais lá na nossa região era gente formada em pedagogia, porque as moças faziam o chamado, que eu não sei se fala assim hoje, normal. É isso mesmo? Fazia a escola normal. Escola normal é para ser professora. As moças faziam escola normal. Depois, para fazer faculdade, então, já que estava naquela área e tinha o curso perto, era pedagogia. Todo mundo fazia pedagogia. Muito bem. Eu tenho uma pessoa na minha família que talvez quisesse fazer outra coisa. O que deu para fazer foi pedagogia. Um dia, essa pessoa estava conversando comigo e disse, eu incentivei fulana a fazer pedagogia, que é o que ela dá para fazer. Aí alguém foi e disse para ela assim, mas você vai fazer pedagogia?
Aí ela me disse: pois é, eu fiz o que deu. E foi com pedagogia que eu criei meus filhos, e tudo que eu consegui foi com pedagogia. Foi com pedagogia. Foi assim que Deus me abençoou. Um casal de irmãos. A menina queria fazer uma determinada universidade, não aceitava fazer outra. O irmão foi e começou uma faculdade que ninguém queria fazer. Ele se desenvolveu profissionalmente, e ela fez aquela universidade que ela queria fazer, mas não se desenvolveu nada profissionalmente. Irmãos, é bom fazer uma boa faculdade, etc. Tudo isso, ninguém é contra isso, todos nós somos a favor disso. Mas se Deus me abençoar, feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, pedimos a mão do Senhor, a presença, a Tua proteção, o Teu cuidado, o Senhor sendo a nossa porta, e onde cada um de nós estiver, que haja a verdadeira prosperidade. Nós pedimos, Senhor Deus, por cada irmão e irmã, aqueles entre nós que estão vivendo momentos de aperto, talvez até sendo perseguidos na própria família, ambientes hostis nos estudos, deboches, escárnios. Senhor, nós pedimos a Tua presença ali, fazendo-nos prosperar. Pedimos, Senhor Deus, também no campo profissional, que o Senhor esteja fazendo prosperar aquele irmão e aquela irmã que tem passado por perseguição no trabalho, que seja em primeiro lugar uma pessoa de excelência, e que o Senhor conduza essa vida. Pedimos pelo restante do domingo, já agradecendo pelo almoço, pedindo um culto maravilhoso às 5h30, um culto maravilhoso às 7h30 da noite, em nome de Jesus, e que o amor do Senhor, o nosso Pai, a graça de Jesus, a nossa esperança, a comunhão e consolação do Espírito seja sobre vós, hoje e sempre. Amém e amém. Meus irmãos, os irmãos estarão no estacionamento ali ao lado até 1h da tarde, esperando os carros serem retirados. Depois disso, o carro vai ficar sozinho, e as irmãs, as esposas dos pastores, estão querendo ir para a porta. Se os irmãos puderem esperar um minutinho só, então, eu queria pedir aos irmãos um pouquinho só. Elas estão indo para a porta para poder despedir os irmãos. Então, se os irmãos puderem aguentar só um pouquinho, se não puder, se tiver, tirar o pai da forca, alguma coisa. Se estiver de sobreaviso no corpo de bombeiro, está pegando fogo em algum lugar, pode sair antes delas também, tá bom? Então vamos na paz do Senhor, meus irmãos. Vamos com Deus. Vamos na paz do Senhor. Atenção, quem for participar da reunião da Viva, permanece aqui. Faremos rápido, ok?